Olá, muito bem-vindo aqui, Gixson, da eBordados, para mais um vídeo onde eu analiso as matrizes de bordados dos nossos alunos, tá? E no vídeo de hoje eu tenho aqui uma matriz de bordado da Catarina, que é um sapinho bem elegante para a gente fazer aqui uma análise juntos, para dar dicas de otimização da qualidade do ponto, do bordado em si lá na máquina e também, principalmente, configurações e ajustes na matriz de bordado, ou seja, lá na programação do bordado no software Wilco Embroidery Studio. Tá? Então, de olho aqui na tela, bem-vinda, Catarina, para essa análise aqui. Vamos lá. O bordado está aqui na tela do computador. Você me mandou essa foto aqui do bordado em si. E a gente vai analisar aqui o que tem de legal e o que tem de ruim. Bom, o que tem de legal é que o tecido não franziu. Isso é um ponto muito positivo. Pelo menos não ainda, né? Como você me mandou a foto dele preso, tamburado no bastidor, possivelmente do jeito que ele desencaixou, quando você soltou ele do bastidor, possivelmente ele deva ter franzido. Se não franziu, ótimo, não tem como eu adivinhar olhando essa foto aqui, porque o tecido está esticado, porque ele ainda está preso dentro do aro do bastidor. Mas beleza. De problema que eu vi foi estes desencaixes aqui, principalmente no sentido, exatamente no sentido do ângulo do ponto. Então, o tatame do verde do sapinho aqui está na horizontal, nessa parte do rosto, ele desencaixou nas laterais. Aqui nessa parte do corpinho, o ângulo do ponto está na vertical e ele desencaixou exatamente na parte superior. E aqui também o ângulo está na vertical e ele desencaixou na parte de baixo. Então, assim, é bem pertinente isso que aconteceu. É um problema, mas tem como resolver, tá? E uma coisa que eu vou... Agora vamos olhar o avesso do bordado, né? Vamos ver o avesso. Você utilizou, parece que uma entretela de rasgo difícil, ou até mesmo um TNT. Nenhum problema quanto a isso. A única recomendação no caso do TNT, caso vá utilizar, caso goste de trabalhar com TNT, não vejo absolutamente problema, né? Eu vejo problema quando as pessoas têm mania de colocar pedacinhos de TNT. Aí não, tem que colocar ele preso em todos os lados do bastidor para garantir. Ah, Dixon, mas eu conheço o fulano que bordou sem TNT, sem entretela e deu certo. Mas isso é ocasião especial. Eu não gosto de recomendar esse tipo de prática. Entretela serve para estruturar o tecido para a máquina bordar com qualidade. Se você perguntar para o fabricante da máquina de bordar, ele vai dizer: é preciso estabilizar o material. Com o quê? Com a entretela. Qual tipo? Rasgo fácil, rasgo difícil, rasgo orientado, desorientado. Tem entretela hidrossolúvel, entretela com cola, sem cola, sabe? Gramaturas diferentes. Então, tem várias gramaturas de entretela, vários tipos, para vários tipos de situação, porque nem todas, realmente, nem todas são iguais. Tá? Então, beleza. Quanto ao TNT, não vejo problema, desde que não seja muito fininho, porque se for muito fininho para um bordado muito denso, com muitos pontos, natural que ele vai exercer uma força maior sobre o tecido, que vai encolher mais, logo o preenchimento e o contorno não se encontrarão, eles ficarão com um espaço entre eles, que é o caso desse bordado aqui. Tá? Mas com relação à densidade do ponto, eu enxergo aqui muita linha branca. Não dá para eu definir olhando o avesso do bordado, nesse caso aqui, para saber se está definitivamente frouxo demais. Mas eu acredito que sim. Ah, Gilson, por que você não consegue avaliar através desse bordado? Porque eu precisaria de um elemento em ponto cheio, uma costura em ponto cheio de mais ou menos uns 3 milímetros, para poder analisar se um terço desse avesso do ponto cheio seria de linha branca. E aí eu poderia dizer que realmente a linha da bobina está apertada, se está frouxa, se está adequada, tá? Então, no caso desse bordado aqui, dá a sensação que está muito frouxa. Por quê? Porque está branco demais o avesso. Quase eu não vejo linha verde aqui, considerando o tatame. Mas o tatame não é parâmetro para julgar essa regra de um terço do avesso, tá? Só no ponto cheio que isso se aplica. Mas, olhando com calma a parte do bordado em si, olha a outra amostra, eu consigo ver aqui na parte da frente do bordado algumas pontinhas de fio branco, possivelmente da linha da bobina subindo, tá? Então, é um ponto importante a ser considerado. O que você vai precisar fazer? Apertar um pouquinho a linha da bobina para segurar um pouco mais o ponto da linha da bobina para não ficar muito frouxa, porque quando a linha da bobina está muito frouxa, ele aperta demais a linha superior e aí dá esse desencontro, esse desencaixe. Não necessariamente que esse é o problema dessa matriz, porque cada bordado se comporta de um jeito e nem sempre a gente tem um fator que vai trazer esse tipo de problema aqui no desencaixe, tá? Mas regulagem da bobina incorreta é um deles, tá bom? Agora vamos analisar aqui a programação do bordado em si, para a gente ver como você construir a programação, para me recomendar possíveis otimizações, se assim
nós julgarmos interessante. Primeira coisa que eu vou analisar aqui é a fidelidade do redesign da programação do bordado que você desenhou aqui no Wilcon, comparado com a imagem de referência, que é a imagem oficial, que é a imagem da arte, né? E comparando lado a lado, não tem diferença. Então você foi assim muito fiel à originalidade da arte. Tem sim alguns detalhezinhos, por exemplo, aqui nessa parte da patinha, o contorno na arte oficial, ele passa direto até tocar a patinha da dianteira aqui do sapinho. Aqui você já não fez, mas é um detalhezinho bem pequeno, mas é importante eu recomendar, assim, eu observar, né, para você ficar ligado aí. Esse contorninho aqui da boquinha, né, ficou legal esse ponto cheio, mas como todo o contorninho foi feito em costura tripla, se eu não me engano, deixa eu ver. Costura tripla, corrido triplo, eu faria também esse detalhezinho da boquinha, dos cantinhos da boquinha, corrido triplo também. Não ficou errado, mas por uma questão estética eu usaria o mesmo acabamento de contorno aqui. Que mais? As bolinhas aqui, que são as manchinhas na pele do sapinho, foram representadas por um outro tom de verde. Aqui eu não vou levar em consideração o tom de cor. É claro que se fosse seguir a risca da arte, teria que ser invertido, né? Os tons de verde, né? Teria que inverter aqui, jogar o verde mais claro para esse objeto e o verde mais escuro para essas bolinhas aqui, tá? Mas isso não vem em questão porque cor é uma coisa muito simples de alterar, seja no Wilcon, seja na máquina de bordar, tá? Vamos colocar para redesenhar devagar. Eu vou tirar essa imagem de fundo, porque eu não preciso mais dela para fazer nenhuma consideração. Vou colocar aqui o Shift, através do Shift R para a gente redesenhar, para fazer a simulação da programação do bordado, ou seja, o que vai acontecer com o bordado quando ele for realizado na máquina. Deixa eu voltar aqui para pegar desde o início, porque passou batido ali a parte da coroa. Ponto suportezinho pela borda, para fazer as bolinhas. Depois um tatamezinho de ponto suporte para fazer o acabamento em tatame da coroazinha, beleza? Até aqui. Contornozinho básico em ponto vermelho ali. Agora, esse ponto suporte aqui, me parece que ele está errado. Deixa eu analisar direito, tá? Me parece que você colocou zigue-zague. Acredito que esteja enganado. Deixa para finalizar que a gente vai analisar. Se estiver certo, eu vou falar. Se estiver errado também. Beleza, está fazendo agora a textura aqui do preenchimento do roxinho do sapo. Agora a parte do corpinho dele. Na vertical. Ponto suporte desses objetos aqui embaixo estão certinho. Está fazendo agora as manchinhas da pelinha da pele do sapo. Fez a parte branca, está fazendo o contorninho. Esse contorninho eu já vi que a gente pode melhorá-lo, tá? Eu vou te dar algumas recomendações nesse aspecto também. Bom, aqui em cima, começando pela coroa, eu percebi, assim como no bordado, e eu vou abrir a foto aqui para você observar, olha, como você, das duas uma, ou você exagerou na compensação de repuxo, ou você fez o objeto tatame passando demais dos limites do contorno vermelho, uma coisa ou outra. Eu vou analisar isso agora. E por isso se deu o fato, isso se dá o fato de ter passado, tá vendo? Aqui não dá para ver direito na foto, mas se você pegar o bordado que você tem em mãos e analisar, você vai ver que o preenchimento, o tatame aqui, o laranjinha, ficou para fora do contorno vermelho. E eu vou te explicar o porquê disso, tá? E, na verdade, aqui vai ficar fácil, vou dar um Shift S para exibir apenas esses dois objetos e vou te mostrar. Só de clicar no objeto em laranja, eu consigo perceber através das linhas, e aí eu vou tirar a exibição do preenchimento, e vou estar exibindo só as linhas referente a esses objetos. E aqui, ó, tá vendo a linha cujo contorno é laranjinha? Olha onde ela está indo. Então ela está passando demais. Não pode, ela tem que ficar no limite do contorno. Então você arrasta ela para cá, ó, faz um ajuste aí, tá? Quem tem o direito de fazer esse transpasse, vamos chamar assim, é a compensação de repuxo. Ela, por sua vez, tem todo o direito de fazer isso. Por quê? Porque vai compensar o repuxo de tecido. Só que o repuxo de tecido, você consegue controlar ele através da ferramenta de compensação de repuxo e você consegue ajustar para maior, para menor, através de valores, né? Já nesse caso aqui, não é indicado fazer dessa forma, porque para cada tecido que você quiser regular compensação de repuxo diferente, você tem que ficar editando na mão. Então, o ideal é fazer ele alinhadozinho com o contorno e você trabalhar o que você quer passar para fazer o efeito da compensação de repuxo no próprio repuxo. Tá vendo esses contornos aqui também? Eu tenho que ser mais perito. E aí você vai trabalhar com um zoom, eu estou com um zoom de 2000% e vou aproximar aqui. Ah, Dixon, como você sabe que você está editando o objeto correto? Pela cor, tá? Se você ativar aqui, ó, e mostrar pontos, eu quero editar a cor laranja. E aí quando eu tiro mostrar pontos e deixo habilitado aqui o mostrar contornos, ó, eu vejo que o contorno que eu quero editar é o laranja. E aí eu sei que eu estou editando
o objeto correto, que é referente ali o preenchimento laranja, tá? Isso me dá a segurança de editar certinho por conta da cor. Eu não estou dizendo que aqui o círculo está certo, eu não estou considerando o formato do círculo. Eu entendo que o círculo deveria ser uma elipse perfeita, tá? Mas aqui eu não vou refazer, não. O legal para você fazer uma elipse perfeita é utilizar a ferramenta de elipse mesmo, né? Que você pode, inclusive tem aqui, ó, elipse. Olha a diferença que vai ficar a elipse quando eu redesenhar, e eu vou dar Enter. Vou colocar uma cor bem forte aqui para você ver a diferença na elipse. Vou ativar aqui mostrar pontos. Deixa eu colocá-la para trás. Deixa eu transformá-la em vetor para você conseguir enxergar. Ó, olha o que seria uma elipse perfeita comparada com a ilustração que você fez. Olha o quanto que o verde passa na lateral aqui e a altura está certinho, tá vendo? Então, assim, não ficou no desenho, já na programação, o desenho já não ficou com elipse perfeita nessas bolinhas. E é importante, nesse caso aqui, corrigir. Não sei se a arte está entregando essa falta de proporção. Vamos até dar uma olhada aqui, que eu vou te falar se isso é um problema. Deixa eu desocultar a arte aqui para a gente ver. Ó. Me parece que a arte está redondinha. Eu vou dar um M aqui. Deixa eu medir do meio a meio aqui, ó, 4,36 e 4,30, é isso aí, 4,36 por 4,36. Então, essas elipses aqui, elas estão redondinhas, então faltou um pouco mais de carinho na hora de fazer esse desenho, para fazer com que a bolinha fosse realmente redondinha. E aí tem a ideia aqui de você fazer a elipse, e depois você poderia transformar a elipse em ponto cheio, ou fazer um contorninho pespontando em volta, tá? Mas eu estou te mostrando aqui porque eu vou passar batido e não vou fazer esse tipo de edição aqui nesse bordado aqui. Só estou te recomendando para você não deixar passar, tá? Mas com relação ao preenchimento, a ideia é que você faça o preenchimento no limite. Ah, Dixon, mas está passando um pouquinho. Aí sim que a gente entra no ponto legal. Está passando um pouquinho por conta do valor da compensação de repuxo, que é altamente indicado você trabalhar com valores aqui dentro. Objeto pequeno pode trabalhar em torno de 0,30, 0,40. Se a máquina estiver regulada direitinho, não vai repuxar a ponto de desencontrar, desde que você esteja trabalhando com o ponto de suporte adequado aqui no travamento do tecido, tá? Eu vou deixar errado, tá? Eu não vou fazer com todas não, para o vídeo não ficar muito grande, mas já recomendei ali o que precisa ser feito. Então, basicamente é isso, fazer o preenchimento aqui, os limites da borda, de acordo com o contorno, os limites do desenho do contorno. E aí o que passar fica por conta da compressão de repuxo. Um objeto desse tamanho, eu creio que entre 0,30 e 0,40, 45 no máximo, vai ser o suficiente para ele não extrapolar os limites do contorno, como está acontecendo lá na foto, como a gente já bem viu aqui, ó, na parte de baixo aqui, na parte de baixo aqui também, tá? Agora vamos analisar o resto do desenho. Deixa eu dar um Shift S para mostrar tudo. E vamos analisar a parte lateral. Ah, Gibson, a parte lateral também está vazando. Tá encolhendo tanto, ó. Tá vendo? Tá encolhendo aqui no olhinho, tá encolhendo aqui do outro lado. Isso aqui, apesar do preenchimento estar na posição certinha, deixa eu ver o ponto de suporte que você usou. Ó, o ponto de suporte ele não está errado, tá? Deixa eu dar um Shift S para exibir só esse objeto, só para a gente ver o que saiu de errado aqui. Eu acredito que... aqui, ó, você colocou um ângulo você colocou um ângulo na direção do ponto de suporte. Não recomendo, tá? Porque ele tira o travamento correto do tecido. Porque o que acontece? Aqui o ângulo do ponto ele está na horizontal, ou seja, 0 graus significa que a máquina vai costurar o ângulo, o bordado, o tecido, perdão, vai costurar o ângulo do ponto todo na horizontal, 0 graus. Tá? A máquina vai costurar da esquerda para a direita, tá? Que foi exatamente o que aconteceu ali no repuxo. Mas, quando acontece de você usar esse tipo de ângulo no ponto, o ponto de suporte tatame, que é o correto aqui, ele tem que trabalhar no sentido contrário, ou seja, era para o ponto de suporte aqui, nesse caso, estar na vertical, e ele não está, ele está na diagonal, fazendo com que a estruturação do tecido não seja 100% adequada para o objeto que vai ser bordado. E aí, por que isso? Porque você mudou aqui a angulação do ponto de suporte, tá? O que eu vou recomendar fazer? Tira esse ponto de suporte e aplica de novo o ponto de suporte aqui, pode tirar inclusive, e colocar aqui esse tatame. E aí você vai ver que quando eu tirei e coloquei de novo, ó, ele ficou o ponto de suporte no formato certinho, na vertical. Tá? Isso pode ser um dos fatores. Soma aí. Primeiro foi a entretela, possivelmente a linha da bobina frouxa, acontece encolhimento por conta disso, o ponto de suporte indevido e também a compensação de repuxo incorreta. Você vê que para o objeto da coroinha, que é um objeto pequeno, você trabalhou com compensação de repuxo alta.
Não precisa, pode trabalhar com valores menores, tanto é que eu travei ele em 0,30. Objetos maiores, que é o caso aqui, esse bordado aqui da carinha dele, tem 4,5 centímetros de largura, conforme a gente pode ver aqui embaixo. Então, o que vai acontecer? O tempo que a máquina vai levar para costurar da esquerda para a direita, devido à distância entre as extremidades do ponto desse objeto, vai ser maior. O tempo de costura vai ser maior. Quanto mais tempo a máquina leva costurando um preenchimento de um lado ao outro, quanto maior a distância, mais tempo a máquina vai trabalhar encolhendo, forçando o tecido no sentido daquele ângulo do ponto. Então, para valores maiores, para objetos maiores, a gente tem que trabalhar com compensação de repuxo também maiores. Nesse caso aqui, eu recomendo em torno de 0,60. Vai sair demais visualmente, por quê? Porque a gente também não está com os objetos devidamente registrados com relação ao contorno. E aí eu vou exibir mais uma vez esse objeto aqui. Aliás, agora eu vou exibir esses objetos aqui e vou te mostrar ó, que o traçado do preenchimento está para fora do contorno também. Então eu tenho que deixar ele alinhado com o contorno aqui, tá? O limite do objeto verdinho tem que estar alinhado com o contorno preto. Dixon, mas ele está saindo. Não tem problema nesse caso, porque ele está saindo por conta da compensação de repuxo que você ativou, que eu ativei aqui de 0,60, que é necessário que tenhamos, porque o tecido ele vai encolher e a gente usa o recurso de compensação de repuxo para compensar o repuxo do tecido, tá? Por isso o nome, tá? E eu vou ajustar aqui, ó, ajustando a compensação de repuxo não, ajustando a linha, né, do formato desse objeto verdinho, do tatame, a gente vai ter ali, saindo um pouquinho do contorno, mas aonde realmente é necessário. Por que ele sai, Dixon? Vou te explicar. Deixa eu só acertar esse pedacinho aqui. Eu não vou acertar o desenho todo não, tá? Só essa partezinha aqui, deixar o preenchimento, o limite do preenchimento alinhado aqui, registrado com o limite do contorno. E aí, se você observar, Dixon, por que ele não saiu aqui em cima? Porque, nesse caso, aqui também está errado. Deixa eu acertar aqui. Tá? Só para, pelo menos essa parte aqui da carinha eu vou acertar, vou deixar ele alinhadinho. E aí depois você faz o ajuste nas demais partes do seu objeto aí, do seu bordado, tá? Sua matriz. Tá? Voltando, por que ele não sai aqui em cima? Porque aqui o tecido não vai ser repuxado, ou seja, a máquina não vai forçar o tecido na vertical. Pelo menos não ainda. Por quê? Porque o tatame está na horizontal, 0 graus. Então ele vai fazer isso aqui, ele vai repuxar na horizontal, esquerda para direita e direita para esquerda. É por isso que a compensação de repuxo ela serve para trabalhar alongando o ponto no sentido de costura, no ângulo da costura, e não aqui em cima, tá? Então por isso que em alguns lugares ele sai, em outros locais não. Por isso que é importante você usar a compensação de repuxo para fazer essa compensação do encolhimento do tecido, e não fazer no olho, ou não fazer no objeto. Porque agora, se eu precisar aumentar, Dixon, bordei ainda desencaixei, regulei ali na bobina, tá tudo certinho, mudei o ponto de suporte, igual você me ensinou, aumentei a compensação de repuxo para 0,60 e ainda assim encolheu um pouquinho porque o tecido era muito maleável. Você pode aumentar o travamento do ponto de suporte, colocando mais um ponto de suporte ou um ponto de suporte tatame duplo para aumentar o travamento, ou se você precisar, você pode também aumentar o valor da compensação de repuxo de 0,60 para 0,80. Não estou dizendo que vai ser o caso desse desenho aqui. Esse desenho aqui eu acredito que 0,50 a 0,60 vai ser mais do que suficiente, mas estou te dando uma recomendação porque nesse caso, se eu precisasse aumentar, seria só aumentar o valor. Eu não teria que sair editando as linhas do objeto. Fica muito mais prático para você ter controle nas propriedades que farão com que o desenho fique melhor, independente do tecido aí. Tá? Então, basicamente é isso com relação à carinha aqui. Deixa eu ver. Com relação ao corpinho, também vai rodar aí as mesmas recomendações. A gente pode observar lá na amostra que a gente teve um desencaixe aqui embaixo do queixinho dele. Não foi por causa de compensação de repuxo, nesse caso aqui foi nitidamente por causa do desenho, ó, ele também está fora do limite do contorno, e aí é só ajustar, tá? Faz uma revisão geral, ajustando todos esses elementos para poder fazer com que o bordado fique uma qualidade melhor. Essa entrada que você usou aqui do verde em relação ao branco também não precisa, pode trabalhar com o objeto verdinho no limite, embaixo do contorninho aqui, fazendo com que o branco e o contorno verde, aliás, o contorno não, o limite do objeto branco e verde, eles se limitem um ao outro, tá? Pode fazer assim com segurança. O segredo aí é travar direitinho com o ponto de suporte e também usar a ferramenta de compensação de repuxo, tá? E aí você faz uma revisão geral no bordado nesses aspectos que eu te falei. Não vou revisar todo ele nesse sentido porque cabe as mesmas recomendações. Com relação ao contorno, para a gente fechar o estudo desse bordado, eu percebi, Catarina, que você aqui no contorno poderia ter caprichado um pouco mais no que diz respeito à execução do contorno.
Porque eu estou percebendo aqui que o contorno está dando vários cortes. E aí, o que eu vou recomendar você fazer? Não vou te ensinar a fazer aqui, porque lá na aula eu explico uma aula gigante como fazer isso com mais qualidade, de forma que você tenha a espessura que você quer propor para esse desenho, que é um corrido triplo, né? Mas sem cortar o fio, utilizando a ramificação inteligente, né? A sequência lógica inteligente para a programação do bordado de contorno. Então, revisita lá a aula no módulo de contorno para poder corrigir essa parte aqui, e aí você vai ter o bordado com o mesmo aspecto visual, com os contornos na mesma espessura, porém sem cortar os fios, sem fazer esse monte de salto, esse monte de corte aqui. E aí você vai melhorar significativamente não só a qualidade do bordado, porque ele vai ficar, a máquina vai terminar o bordado todo limpinho, e também vai realizar o bordado mais rapidamente, porque ela vai ser mais produtiva bordando direto. Tá bom? Então, basicamente, são essas as recomendações com relação a esse bordado aqui. Essa é a análise de hoje, espero que você tenha gostado e te vejo então no próximo vídeo. Tchau, tchau. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!